noite, tudo bem? Boa noite, Mônica. Tudo bem, graças a Deus. Um pouco frio em Curitiba, né? Tá agora uns 14, 15 graus. Boa noite também ao pessoal que está entrando agora ao vivo, ou então o pessoal que vai entrar mais tarde, quando perder a live. Quem estiver participando, pode botar sua mensagem aí, sua dúvida, ou também colocar no comentário desse vídeo. Depois ele vai ficar aqui no nosso feed, né, no IGTV. E aí vamos lá bater um papo sobre o Reiki. Com certeza, o assunto preferido. Com certeza, né? Então hoje a gente vai falar sobre o que o Reiki cura, né? A gente andou recebendo, né, Luiz, algumas perguntas sobre isso, né? Sobre como é que o Reiki atua em nós e o que ele cura, que tipo de doença a gente pode tratar com o Reiki, né? Foi isso que você recebeu aí? Como é que foram as perguntas? Sim, é verdade. As perguntas são das mais diversas, né? E antes de entrar no tema, eu vou explicar para quem está entrando agora, quem não assistiu da outra vez, que você me convidou para ser parceiro do canal e colaborar, eu aceitei com maior alegria. Eu tenho acompanhado você desde 2016 e principalmente a sua rede social, que intensificou mais recentemente. E quando você me convida para participar nesse bate-papo, com certeza é uma alegria. E eu percebo que a maioria das perguntas das pessoas tem a ver com as suas dores principais, suas maiores preocupações, que são muitas, mas doença está sempre assim, meio que em primeiro lugar. Então a gente percebe que muitas pessoas procuram o Reiki, algumas só procuram o Reiki quando estão doentes. Então eu achei muito oportuno, muito importante esse tema que você traz hoje. Eu reuni aqui, eu não vou fazer todas as perguntas assim de forma literal, mas vou fazer umas 3 ou 4 que possa abordar, abranger todas as dúvidas do pessoal que escreve para você, que comenta lá nas suas redes sociais. Então vamos lá. Vamos lá. É muito importante, sim, a gente sempre tirar as nossas dúvidas, as nossas questões, principalmente se a gente não conhece, né? A gente fala assim, muitas pessoas não conhecem o Reiki, né? Talvez nunca tenham recebido uma sessão, feito um curso. Então é importante que a gente sempre fale, e até as pessoas que já fizeram um curso ou se interessam em fazer, ainda tem algumas questões, algumas dúvidas, né? Porque a vivência do Reiki, o estudo do Reiki, né? Ela é muito a experiência de cada um, né? A gente tem que praticar, né? A gente aprende todo o conceito, você sabe disso, você fez o curso, a gente aprende a história do Reiki, a gente aprende o Gokai, mas é na sua prática no dia a dia, na nossa rotina mesmo, que a gente continua a estudar o Reiki, continua a se conectar com essa energia de amor universal, para ajudar principalmente a equilibrar a nossa saúde. E o que você falou é uma verdade, né? Todos nós, muitas vezes, procuramos alguns caminhos só quando já estamos doentes, né? E muitas vezes até em estado crônico. Então, a função das terapias integrativas, né, que se chamava de alternativa, né? A função das terapias integrativas, como o Reiki, o Yoga, a meditação, é fazer também um trabalho preventivo, né? Ajudar a gente a equilibrar a nossa saúde no dia a dia, para que lá na frente a gente consiga, talvez, evitar que isso não se torne crônico. Então, se você está aqui, entrando aqui agora, se você já é reikiano, já coloca aqui para mim, já dá um joinha, já manda a sua dúvida, que a gente vai conversando, né? E a gente vai interagindo todos aqui junto, né? Então, você separou as perguntas e aí como é que vamos começar? Sim, a pergunta geral é essa que você já disse, né? O que o Reiki cura? Agora, antes de você entrar, como eu já disse, a maioria de nós procura o Reiki para uma situação. Marcelo, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Estou dando boa noite aqui para o Marcelo. Boa noite, pessoal que chegou. Mas pode continuar, desculpa. Eu sei que você vai responder o que o Reiki cura, mas o que você acha da gente conceituar a palavra cura? Porque cura para muitos é tomar um remédio e ficar bom. Para outros é um processo, um longo caminho, como você falou no nosso último bate-papo. Vamos conceituar um pouco a ideia de cura e depois você explica para a gente que tipo de males o Reiki pode curar.
Sim, então, a gente entende como cura, né? Se a gente pegar e procurar no conceito talvez literal, a cura é o restabelecimento da nossa saúde, né? Se a gente pensar de uma forma mais abrangente, a gente restabelece a nossa saúde. E o que seria a saúde? A saúde é o estado de equilíbrio. E a doença é o estado de desequilíbrio, ou seja, o nosso sistema entra em desequilíbrio. E aí a gente desenvolve sintomas, né? Muitas vezes físicos, né? De vários níveis. Né? Não só sintomas físicos, sintomas emocionais, enfim. Afeta, né, o nosso sistema de várias formas. Muitas vezes a gente só pensa no físico, né? Naquele sintoma, né? Na dor do estômago, na dor do corpo, na dor de cabeça, ou algum tumor que aparece, enfim, alguma doença mais crônica. Mas, de certa forma, quando a gente fala abrange o nosso sistema, a doença, né, o desequilíbrio, abrange o nosso sistema, não só no sistema físico, mental e emocional. Então, se a gente entender como cura, como restabelecimento da nossa saúde, eu considero a cura como um processo de cada ser, né? Cada ser vai vivenciar esse restabelecimento de uma forma. Né? Hoje em dia a gente vê, muitas vezes a gente vê, né? Quantos casos a gente conhece nos nossos amigos, na nossa família, em que pessoas que talvez tivessem a mesma doença, ou seja, o mesmo desequilíbrio, e umas se recuperaram mais rápido, outras, né, num tempo mais lento, e outras até muitas vezes agravam a situação e chegam a não estar mais entre nós. Então, entendendo que nesse processo de restabelecimento de cada ser. Então, cura seria, saúde seria o equilíbrio e a doença seria o desequilíbrio. E a cura seria esse processo de restabelecimento da nossa saúde, que envolve uma série de questões, né, Luiz? Uma série de coisas para que a gente restabeleça. E a gente pode pensar aqui, né? Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, que bom estar com você aqui. Então, o que a gente pode fazer, né, nessa forma assim, entre esse processo? Então, na realidade, a gente fala de equilíbrio, o nosso sistema físico, né, o nosso sistema que a gente conhece mais precisamente como físico, o nosso corpo físico, que é um sistema muito complexo e maravilhoso, ele está todo o tempo buscando o equilíbrio. Na realidade, é a manutenção de um certo equilíbrio, que a cada passo, a cada dia, nós estamos sempre buscando o equilíbrio, né? É como andar, talvez, lembrando a situação daquela corda bamba, né? A gente dá um passo, depois outro, e tenta ficar centrado, e tenta conseguir um certo equilíbrio, né? Um certo nível de saúde, né? Então, respondendo a essa pergunta, cura, no meu entender, né, e é um processo de restabelecimento da nossa saúde, que é único, pessoal e intransferível. Aí você vai falar assim, mas tem um remédio, né? Enfim, mesmo assim, né? Não sei se eu consegui te responder aí o que a gente vai definir, né? E foi muito interessante você falar do equilíbrio. Você usou a palavra equilíbrio várias vezes quando se refere ao conceito de cura, porque a segunda definição da Organização Mundial da Saúde, a saúde, a boa saúde, envolve vários aspectos. O aspecto psíquico, social e espiritual. Quer dizer, a pessoa ela pode ter uma saúde psíquica boa e espiritual, mas se ela tiver socialmente que eles falam é bem abrangente. Por exemplo, se você vive num lugar muito poluído, num lugar exposto à radiação, a certos tipos de problema de sanidade pública mal resolvida, então você não tem saúde. Então tem que ter as três coisas. Eu esqueci de falar o mental. É o psíquico, mental, social e espiritual. E é interessante falar espiritual para muitas pessoas, principalmente aqui no Ocidente, onde a gente pratica uma medicina muito voltada para corpo, para a medicina materialista. Muitos, até médico, quando eu vou no médico, eu pergunto muito sobre a questão espiritual. Alguns médicos não sabem dessa definição da Organização Mundial da Saúde sobre o aspecto espiritual, porque chegou-se à conclusão que sem a espiritualidade
nada a ver com religião. Como você disse no nosso bate-papo anterior, espiritualidade não depende de um templo, de um rito, de uma religião formal. É um estado de espírito, né, contemplativo, onde a pessoa busca a superação de si mesma. Enfim, é o perfeito equilíbrio entre essas quatro coisas. Então, já que você falou do equilíbrio, como que o Reiki entraria aí? Porque o Reiki já é, aqui no Brasil, ele é muito conhecido por ter sido aceito no SUS. Eu mesmo, quando comecei a procurar o Reiki, foi por causa de um problema de saúde. Então, aí com o tempo eu fui aprendendo. Não é só o tratamento do corpo, mas tem outros aspectos envolvidos. Que aspectos são esses, Mônica? Principalmente quando fala do emocional e do espiritual. Quando a gente fala do tratamento do Reiki, né? Que o Reiki ajuda nesse restabelecimento da nossa saúde, né? Existe o tratamento médico, que a gente já conhece, existem vários tipos de tratamento que nos levam para essa direção. Ou seja, como eu falei, as terapias integrativas, que tem esse conceito holístico, né? Esse conceito desse homem integral, que é mente, corpo, espírito, né? Elas trabalham, elas foram feitas para trabalhar de forma preventiva. Uma coisa que aqui no Ocidente, como você falou, a gente não tem um hábito ainda da meditação e de outras práticas que nos ajuda a equilibrar principalmente a nossa questão emocional. Então, quando a gente fala de equilíbrio, o Reiki ele vai atuar do aspecto vibracional, ou seja, primeiro o aspecto espiritual da nossa alma, do nosso ser, né, num caminho inverso da medicina. Né? Na medicina, por exemplo, a gente tem um problema de saúde, falando mais objetivamente falando, a gente vai no médico, o médico vai fazer exame, e a gente vai começar a investigar qual é o problema, se a gente já não sabe, o que está acontecendo no nosso sistema físico, para que isso, né, esteja gerando esse sintoma, né, que muitas vezes é psicossomático também, mas acaba afetando o corpo físico. Então, o médico vai passar um tratamento, uma medicação, mudança de hábitos, tudo ele vai fazer. O Reiki ele vai fazer um caminho inverso. Ele vai lá na sua alma, no seu ser espiritual, que habita esse sistema físico, e vai trabalhar vibracionalmente a sua alma, o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo energético, né, que é a nossa aura, né, até chegar no físico. Então, vibracionalmente, o Reiki vai fazendo esse caminho inverso, né? E atua como auxiliar nesse tratamento médico. Então, Sensei Usui dizia, né? A gente está falando do Reiki, do Mikao Usui, que foi o que trouxe o Reiki lá no início do século XX, que todas as doenças estão na mente, né? E entendendo mente como alma, como esse ser espiritual que tem uma série de questões, passa por uma série de experiências, uma série de conflitos. Então, o Reiki vai atuar diretamente fazendo esse caminho inverso até que chegue no corpo físico. E muitas vezes, né, alivia dores, muitos sintomas até se atenuam, até desaparecem. Mas ele faz esse caminho inverso, tratando esse ser. Como você falou, Luiz, esse ser espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa alma, né? Essa mente, né, que a gente fala, e ele vai trabalhando isso vibracionalmente, fazendo esse caminho inverso, que vai, consequentemente, afetar nosso corpo físico. Né? E aí, se eu tenho mais ânimo, mais disposição, mais calma, mais paz, o que acontece num tratamento? O que acontece no meu restabelecimento da minha saúde, que é que a gente está chamando de cura? Né? Eu respondo muito mais rápido, né, a qualquer tratamento e muitas vezes isso pode realmente desaparecer, mas depende de cada ser, né? Então o Reiki vai atuar nisso. Você mencionou... Bom, então só para fechar, o Reiki então é uma terapia vibracional que começa nos corpos astrais e vem chegando, o último seria o corpo físico. Então, o contrário também é verdade. Quando a gente não se trata bem, no sentido mental, emocional, psicológico, social, o corpo é o último a ficar doente. Seria isso, então, né? Seria isso, sim. Porque o corpo, né, como você falou,
eu coloquei parâmetros, né, de alma e mente, né? E a mente não é um sistema psíquico, o nosso cérebro em si. A nossa mente envolve a nossa alma, a mente inconsciente, a mente consciente, as nossas experiências que a gente viveu, né? Isso tudo influencia, já está provado até pela ciência, enfim, pelos médicos sabem disso. A maioria das causas das nossas doenças são psicossomáticas, ou seja, a nossa alma, a nossa psique afeta diretamente o nosso corpo físico. Por isso que ele atua muito bem no alívio de dores, por exemplo, né? Ele vai atuar nesse alívio de dores, né? Principalmente pacientes que têm, né, doenças crônicas, né? Ele ajuda no pós-operatório de cirurgias, enfim, ele traz esse alívio, porque ele vai lá na alma, né? Lá na mente, né? Então ele faz esse caminho. Por isso que a gente tem, muitas vezes eu já fiz sessões de reiki em que eu apliquei reiki, a pessoa estava com alguma dor física e que ela depois, né, possivelmente essa dor tem origem, né, psicossomática, emocional, e aquela dor desapareceu, né? E aí a gente pensa assim, nossa, isso é um passe de mágica. E não é um passe de mágica, né? É o reiki equilibrando os seus corpos, equilibrando a sua energia, trazendo calma e tranquilidade, e se tem uma origem na mente, origem emocional, ele vai desaparecer, Amanda, né? Não existe passe de mágica e nem milagres, né, Mônica? Tudo está dentro de uma lei natural. A gente considera milagres tudo aquilo que a gente não consegue explicar, né? Tudo aquilo foge da nossa explicação. Muitas vezes a gente que já pratica, quem está aqui que é reikiano sabe, muitas vezes a gente não consegue expressar em palavras o que a gente sentiu de alívio, de bem-estar. É muito, assim, difícil de explicar, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui, para esclarecer um pouco mais que esse estado de milagre que a gente costuma considerar, nossa, que milagre, que maravilha. Na verdade, entendendo como bênção, né? Como equilíbrio, processo de restabelecimento da saúde e cura. Uma das dúvidas também que são muito frequentes nos comentários, quando a temática é cura, e você já mencionou isso aí antes, por que algumas pessoas encontram resultado ou a cura e outras pessoas não encontram? Será que o reiki funciona em algumas pessoas e outras não? Qual seria a causa disso? Aí se a gente perguntar, né, vamos trazer para a medicina, para o tratamento médico, né? Por que umas pessoas têm a mesma doença, fazem o mesmo tratamento e umas se recuperam e outras não, né? E a gente fica pensando, né? A gente tem aquele efeito do remédio placebo, né, Luiz? Né? Tem estudos sobre isso, né? E qual é a diferença de uma pessoa, talvez, que se recupere, que fez o mesmo tratamento, uma mesma medicação e outras não? A primeira diferença é a forma como eu lido com a minha doença, com o meu desequilíbrio, com as minhas questões, com as minhas fragilidades, né? Se eu lido de forma mais positiva, isso está provado também cientificamente, se eu lido de forma mais positiva com aquilo que eu estou vivenciando, se eu busco lidar, né, porque é uma prática, se eu busco lidar de forma mais positiva com aquela doença, aquele desequilíbrio, aquela fragilidade, com certeza eu tenho mais predisposição a chegar ao equilíbrio, a chegar à cura. E se eu lido de forma mais negativa, tenho dificuldade de lidar com isso, de aceitação, enfim, com essa doença, com esse desequilíbrio, o que acontece é que eu não tenho o mesmo resultado de quem pensa mais positivo, quem tem mais resiliência, né, digamos assim. Então, já na medicina, a gente já vê isso. Então, o reiki, como ele faz esse caminho inverso, ele faz esse caminho vibracional, também, né? Ele vai te ajudar. A grande diferença disso são dois pontos. A primeira coisa é que essa energia vai trazer a você mais equilíbrio vibracional, mais calma, né? Vai restabelecer seu sistema. E a segunda coisa que eu considero muito importante, diferente, né, desse caso que eu dei, mais físico da medicina, é trazer o Gokai, né? A gente tem o Gokai, para quem não é reikiano, que está aqui, que são os 5 princípios do Reiki, trazido pelo Sensei Usui,
que o Gokai significa princípios, né? Que são muito simples, muito práticos da gente exercitar no nosso dia a dia, mas que trazem profunda transformação, que nos propõe a mudança de hábitos. Enfim, se eu tenho, vamos fazer uma ponte aqui. Se o médico me passa uma medicação, né? E eu tomo aquela medicação como ele indicou, faço todas as orientações que ele fez, tenho uma visão mais positiva, o que vai acontecer? Naturalmente, talvez o meu tratamento seja muito mais rápido, né? E eu responda melhor a isso. Agora, se eu me revolto com a minha doença, se eu não faço o que o médico pede, se eu não tomo a medicação na hora certa, se eu não me cuido, se eu não escolho, né, me curar, o que acontece? Eu não vou responder tão bem ao tratamento, né? E o que faz o Gokai? Ele traz esse convite para que a gente mude os nossos hábitos, para que a gente não tenha só lá o remédio, que é energia de amor, energia vibracional, energia maravilhosa, que a gente se sente renovado, que a gente se sente calmo, mas ele traz assim, você precisa fazer a sua parte, né? Você precisa dia a dia exercitar, né? Exercitar, ter novos hábitos, porque são os hábitos que constroem aí, né, a nossa realidade. Então, digamos assim, a diferença do Reiki seria esse convite a essa equilíbrio interno, né? Seria o convite ao autoconhecimento. Então, eu tenho a energia de vida universal, a energia de amor, junto com a prática do Gokai, né? Dos princípios do Reiki. É como um mantra, é como um mapa que me guia todo dia, que me traz para autoobservação, que me traz para o que será que está gerando esse desequilíbrio na minha vida. Então eu começo a observar, sabe, Luiz? Você viveu isso, talvez você possa falar aqui também depois de eu terminar, como que a gente traz uma consciência, sabe? Uma consciência da nossa vida mesmo, daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente faz tanta coisa automática, porque está estressado e nem observa que aquilo está gerando um desequilíbrio no seu sistema. Então, eu diria, diferente lá do tratamento médico convencional, né? Que eu traria essa diferença do Reiki, né? Essa terapia da alma em que traz uma questão de mudança de hábitos no nosso dia a dia, nos convida para escolher, sabe? Eu quero me curar, eu quero me equilibrar, eu quero transformar a minha vida, colocando a minha vontade em ação. Você pode falar aí da sua experiência, né? Como é que foi o contato, como é que está sendo o contato com o Gokai, com a energia Reiki? A Simone falou ali fé, né? A gente fala vontade em ação é fé. Fé na nossa capacidade de superação, fé que nós somos amparados e apoiados por uma energia de amor, né? Fé, vontade em ação. Diga-me, fale aí da sua experiência com o Gokai aí. Se você eu vou falar sim. Mas antes, eu vou falar dessa experiência que você pediu minha. Nós vamos voltar um passo no Gokai para dar uma explicadinha para quem não é reikiano ainda, né? Mas antes de entrar no Gokai, eu queria voltar na questão do efeito placebo. Que você mencionou o efeito placebo, eu vi lá a Simone falar no comentário que é fé, que é um conceito muito amplo, muito subjetivo, né? A gente não vai entrar na questão fé pela pegada religiosa. Mas por que eu queria repontuar? Porque você falou em vontade, a Simone em fé e a questão do placebo. Foi feito em 2013, se eu não me engano, uma experiência na Universidade da Califórnia, na parte de medicina, com uma cirurgia placebo. A maioria de nós já ouviu falar em efeito placebo, né? Inclusive agora na pandemia, quando está se falando muito de vacina, os epidemiologistas, os médicos estão explicando que durante o período do estudo, do teste, metade das pessoas são vacinadas com a vacina placebo, que não é o remédio em si, mas é uma espécie de soro, um substituto. O placebo, quando é um comprimido de farinha.
Por que esse estudo é importante? Porque eles colocam metade dos voluntários para perceber como a reação emocional deles, a atitude do doente diante do medicamento, pode interferir no medicamento. Então, lá na Universidade da Califórnia, foi feito em 2013, cirurgias placebo com doentes de Parkinson, aquela doença que a pessoa fica sem conseguir controlar a premura. Imagina, cirurgia placebo. Eu não lembro a quantidade de pessoas, mas foi uma quantidade grande, assim, 1000, mais ou menos. Então, metade dessas pessoas voluntárias recebiam apenas um corte, eles cortavam e fechavam para simular a cirurgia. A outra metade realmente fez uma cirurgia no cérebro. Então, foi feito o estudo durante um ano e tal. Eu não estou sabendo dar os dados precisos, mas assim, 80% das pessoas que receberam só um cortezinho, que não foi feito a incisão, a cirurgia de fato, que foi o placebo, 80% melhorou da tremedeira. Ficaram melhores. E da outra parte também é 80%, em torno de 80% dos que realmente fizeram a cirurgia. Mas quando foi contada a verdade para eles, olha, você fez a cirurgia placebo, não real, quase metade voltou a ter os sintomas, a tremedeira. Por que eu estou citando essa experiência como exemplo? Porque quando você fala a vontade, a atitude da pessoa diante de, isso é fundamental, né? Isso responde parte da pergunta. Por que alguns ficam bons e outros não? E por que a Simone falou em fé? A questão da vontade, do querer. Muitos médicos conseguem curar câncer, doenças gravíssimas, quando o paciente tem uma atitude positiva, como você falou. Quando o paciente diz, eu quero ficar bom. Alguns recebem alta mais rápido, outros usam menos medicamento, outros atingem uma cura total, 100%. Né? Por que isso acontece? A vontade da pessoa ela é determinante. E para fechar esse exemplo, eu me lembro de uma palestra médica em que o doutor usou a seguinte explicação. Todos nós nascemos com algumas etiquetas, vamos chamar de etiquetas nas células, que determinam que tipo de doenças nós vamos ter. Então, é o efeito predisponente e o efeito desencadeante. O que é o predisponente? Eu já nasço com a predisposição de ter uma doença. Um exemplo que esse médico cita é que todos nós temos células cancerígenas. Então, a rigor, todo mundo teria câncer. Então, por que nem todo mundo tem? Porque nem todo mundo ativa essas etiquetas cancerígenas na sua célula. E quem são essas pessoas que não ativam? As pessoas positivas, as pessoas que praticam uma boa alimentação, exercício, que gostam da vida, que têm espiritualidade. A cadeira espiritualidade foi incluída em mais de 90% das universidades da Europa e dos Estados Unidos. Mas lá não é espiritualidade no sentido de religião. É que eles perceberam que quem tem espiritualidade melhora mais rápido, gasta menos no hospital, faz menos cirurgia, fica menos tempo internado. Enfim, como que o Reiki atua nisso aí? Aí agora a gente encaixa o Gokai, porque muita gente não sabe o que é Gokai. O Reiki é uma espécie de motor que fomenta, que dá mais ânimo para que a nossa vontade venha à tona. Aí depois eu conto a minha historinha. Sim, sim, é isso que você falou, né? Esse motor, e principalmente, por exemplo, você falou, né? As pessoas que têm atitude positiva. Muitas vezes a gente não está no momento que consegue ter essa atitude positiva. E muitas vezes isso não está na nossa história de vida. A gente não exercitou isso. Por isso que o Gokai ele é tão importante e a energia do Reiki em si, a energia do amor em si, contribui para isso. A energia traz assim esse gás, né? Dá um alimento da nossa energia pessoal, né? Dá um start ali no na nossa chama interna, né? E o Gokai, a partir do desenvolvimento de uma nova mentalidade, da autoobservação, de lidar diferente com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e padrões limitantes. Enfim, eu vou desenvolvendo uma nova consciência. Eu vou despertando a minha espiritualidade, né? Sem necessariamente ter uma religião, entendendo quem eu sou,
né? Quem é esse ser? Eu sou a Mônica, né? Mas eu não sou, por exemplo, eu sou a Mônica. A Mônica é só a mestra em reiki, a Mônica é só a terapeuta, a Mônica é só a esposa. Não, a Mônica é muito mais do que isso. São tags, rótulos, né? E que a Mônica é muito mais que isso. A Mônica é esse ser vibracional. Então, o Gokai, ele nos traz para essa consciência. Ele nos permite desenvolver essa positividade se eu não tenho ela naturalmente, se eu não aprendi a desenvolver isso. Então, aí que o Gokai é tão importante. Então, o Gokai, enquanto os princípios do Reiki, né, enquanto filosofia, são 5 lembretes em que eu consigo trazer essa consciência de quem eu sou e da espiritualidade, que faz toda a diferença, né, no meu dia a dia, no restabelecimento da minha saúde, que a gente está chamando de cura. Né? Então o Gokai entra aí. Né? E aí quando você fala, mas o que é esse tal de Gokai que vocês falam tanto? Né? Como é que é? O que é isso que fala isso? É um testamento? É um manual grosso? Não, são apenas 5 princípios, 5 lembretes, que é somente por hoje, trazendo para o momento presente, afaste a raiva. Olha, imagina, a gente afastar a raiva, não é não sentir raiva, é afastar a raiva, porque a raiva deixa a gente doente, porque a raiva mexe com o nosso sistema. Somente por hoje afasta a preocupação. Imagina, nós viemos preocupados, né, Luiz? É pagar conta, é o filho, é uma série de coisas, é a Covid, se eu vou pegar Covid, se eu não vou pegar Covid, se eu pegar, como é que vai ser? Então, né, a gente afasta a preocupação, desenvolve isso no nosso dia a dia. Desenvolve a gratidão, exerce a bondade com todos os seres, exercita a gentileza. Então, são 5 coisas simples que, se a gente parar para pensar, se eu conseguir fazer uma a cada dia, quanto de benefício eu vou ter no meu dia a dia. Então, a energia Reiki equilibra o seu sistema, trazendo mais calma. Mas eu, exercitando, afastar a raiva, descobrir por que eu estou com raiva, o que está acontecendo na minha vida, por que eu vivo sempre irritado, e descobrir o meu mecanismo de me acalmar, juntos, isso faz com que eu tenha mais equilíbrio. E à medida que esse equilíbrio vai se restabelecendo, o meu sistema vai se harmonizando. Né? Então, é por isso que o Gokai, a gente fala tanto no curso, né? E eu falo muito aqui. E por que eu falo muito disso? Porque o Zui, né, quando foi lá, trouxe o Reiki pra gente, né, lá no início do século XX, ele ficou igual aquele reikiano de primeira viagem, sabe? Ah, eu vou sair aplicando Reiki em todo mundo, eu vou curar todo mundo, porque é uma energia maravilhosa. Teve um terremoto lá onde ele vivia, e ele ficou super feliz que pôde ajudar, trouxe lá os seus alunos, que muitas pessoas diminuíram seus sintomas, ficaram melhores, mas ele percebeu que depois de um tempo as pessoas voltavam a ficar doentes. Daí ele percebeu, ele falou isso. Então, né, a doença está na nossa mente, né? As origens dos nossos desequilíbrios estão na mente. Daí o que ele fez? Ele criou o Gokai. Então, essa balança se completa, né? Ele criou o Gokai a partir do discurso do imperador Neijin, esses 5 lembretes, para que, junto com a energia, eu faça a minha parte, a minha vontade em ação, dia a dia, eu exercite. É exercício, né, gente? Porque, imagina, fala assim, você não vai sentir mais raiva na vida, isso é impossível, né? Isso não dá, né, Luiz? Eu não sei você, como é que você está lidando aí com o Gokai, como é que está sendo no seu dia a dia, né? Pessoal tá escutando, presente. Gente, caiu a internet. Aqui para mim tá tudo bem aí para você? Já me dão um joinha aí, mas acho que tá tudo bem, né? Eu acho que tá. A Simone comentou que dá uma caída, mas acho que aqui tá tudo ok, vamos seguir. Então, Simone, vamos aí inundar a terra de amor, né? Entupir as pessoas de amor, distribuir esse amor, ser a presença do amor nessa terra. É isso que o Reiki nos convida. Mas fala aí a sua experiência. Você falou que ia falar da sua experiência com o Gokai. Eu não vale, porque eu já dou aula sobre isso.
Eu conto essa história para todo mundo, mas eu vou encurtar. Eu tive um infarto muito grave em 2015 e foi feita uma cirurgia de 12 horas. 6 meses depois foi outra cirurgia. Mas o enorme espanto que eu tive, logo assim que eu pude dirigir e ir no médico pesquisar, é que eu infartei por estresse. Então eu sempre tive uma alimentação saudável, uma vida tranquila, nunca abusei, nunca fumei, nunca abusei de nada. Só que muito nervoso, trabalhava de domingo a domingo, resolvia tudo na base do murro, perfeccionista, exigente, preocupado com tudo, enfim. E quando 10 dias antes de infartar, o médico falou, tá uma maravilha, teus exames estão ótimos. Aí depois que eu infartei, que eu pude me recuperar um tempo, eu voltei nele, mostrei e falei, olha, o senhor falou que estava tudo bem, olha aqui o que aconteceu. Aí ele, nossa mãe, que infarto grave. Falei, pois é, o senhor não falou que estava tudo bem? Aí ele disse assim, olha, os exames que você fez, que todo ano eu fazia, todos, não era um exame simples, eram todos os exames que você pode imaginar, porque eu já sentia uma dor, né? Ele falou, o exame que você fez foi uma fotografia. Naquele instantâneo, naquele segundo, você estava bem. No segundo seguinte, já não podemos dizer. Ele dizendo, eu tenho paciente de 20 anos que sai daqui bem, chega em casa e infarta. Né? Inclusive, um amigo meu, lá da minha cidade do Rio de Janeiro, infartou há pouco tempo, com 20 anos. Foi filho de um casal amigo nosso. A gente fica assustado, né? Então não é a idade. E aí ele falou, você é muito estressado, eu te falei isso, você é muito estressado. Enfim, como foi muito grave e os médicos me deram poucos meses de vida, isso minha família me contou bem depois, estava todo mundo muito preocupado, me tratando muito bem, né? Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí aos pouquinhos minha família foi me falando, olha, o médico falou que você ia viver 3 meses numa cama e não ia nem mais falar. Isso foi em 2015, gente. Nós estamos em 2021 já. E eu posso falar que eu estou a mesma coisa do dia seguinte, do infarto. Então, qual é a diferença e como é que o Reiki entra aí? Porque quando a gente procura, o tratamento é o mesmo o resto da vida. Quando eu comecei a fazer psicoterapia, eu brigava muito com o psicólogo, porque eu não aceitava a minha realidade. Né? Eu tive que mudar completamente a minha realidade, em todos os sentidos, para começar a parar de trabalhar. Para quem tinha 3 empregos e vivia louco, parar de trabalhar. Então eu era muito revoltado, não aceitava. Um dia ele me deu uma terapia de choque. Ele falou assim, olha, se você não mudar a sua atitude, você vai infartar de novo. E a culpa é sua, não é falta de aviso. Aí eu fiquei uma semana remoendo aquilo e caiu a ficha. Né? Eu caí na realidade, falei, realmente. Então, aí foi quando eu te falei do nosso outro papo, que um amigo me aconselhou, Luiz, procura o Reiki. Você abandonou seu coração, você adoeceu porque você é muito racional. Aí eu falei, legal. Aí comecei a procurar o Reiki. No começo, recebendo, né? Tudo que é lugar que estava oferecendo Reiki, eu ia fazer Reiki. Aí quando eu te conheci, eu falei, eu quero me tornar reikiano, porque eu me sentia bem. Muitas vezes, muitas não, todas as vezes, eu estava me sentindo mal. Aí eu fazia toda terça-feira numa ONG, né? Aqui em Curitiba. E você já testemunhou alguns momentos em que eu estava com dor, faz o Reiki, melhora. Mas voltando, para quem entrou agora no papo, não é milagre, não é mágica, é um caminho, é um processo. E para finalizar a história, quando a proposta do psicólogo é muda a tua atitude, se olha no espelho, vê como é que você está. Se você não mudou nada, então você praticamente renasceu. Então você vai jogar fora essa vida. O Gokai, que são os 5 princípios do Reiki, só por hoje sou calmo, só por hoje sou confiante, hoje sou grato, só por hoje faço tudo honestamente, e só por hoje sou gentil com todos os seres. Só por hoje. Não precisa ter sido ontem, nem preocupar amanhã. Só por hoje. Isso é um mergulho interno. Esse foi a ferramenta que eu tive do autoconhecimento que aquele psicólogo falou. Procura se olhar no espelho. Se você conseguisse sair de você e ver como você é ridículo, você ia mudar. Aí eu comecei a ver isso. E a prática do Reiki com a meditação, aliás, quero deixar um recado para vocês aí. A Mônica criou a meditação Gokai,
que é baseada no Reiki, né, Mônica? É uma meditação É, específica. nada Então, nos... é um mergulho em si mesmo. É impossível você fazer, a menos que você não queira. É impossível, se você quer ficar bom, se você quer realmente mergulhar em você mesmo e cuidar desse ser integral que você falou lá no início da live, do ser espiritual, do ser maior, você vai ficar fixado no Gokai. E vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. E o que isso tem a ver com a cura? A gente vai transformando daqui para fora. E ao redor vai percebendo. Um cara me fechou no trânsito, quase bati com o carro. Qual é a importância que isso vai ter daqui a 5 minutos? Eu não grito mais. Não me tornei um anjo ainda. Mas é uma ressignificação, como você falou no início. A gente, fazendo o local e praticando a meditação, a gente fica assim... Eu valorizo as coisas que são realmente essenciais. E o essencial é bem pouca coisa, né? O essencial é da alma. Se a gente for pensar no que tem valor, no que é essencial na nossa vida, quanto peso a gente tira, né? Quanta leveza isso traz para a nossa vida e quanta cura, né? A gente traz para a nossa vida, né? E é isso que o Gokai nos propõe dia a dia, só por hoje. Sabe? Para um pouco. Vê o que é importante, o que vale a pena, o que você quer para a sua vida. Você quer ter mais saúde? Você quer ter mais calma? Você quer ter mais paz? É preciso fazer umas escolhas, né? Daquilo que realmente importa, né? Aí você falou, é de dentro para fora, né? Vindo lá naquela camada da nossa alma, do nosso ser essencial, né? Pro nosso, até chegar ao nosso corpo físico. Dando boa noite, pessoal que entrou, a Cláudia, a Fabiana, todo mundo que entrou aqui agora. A gente está aqui batendo papo sobre como, o que o Reiki cura, sobre o que é cura, sobre o que é doença, sobre como o Reiki atua nesse processo de cura, né? Ô, Mônica, Fale. Bom, eu já terminei as minhas perguntas, mas você já respondeu uma que estava na minha cabeça aqui para fazer, que algumas pessoas falaram. Então, qual seria a diferença do Reiki, da terapia com o Reiki, para uma outra qualquer, que se encontra em um centro religioso qualquer? Você já respondeu. É o Gokai, né? Porque você não chega lá, toma um remedinho, ok. E lembrando, né, gente, a Mônica fala isso sempre, eu acho até que ela já falou no início. Uhum. Esse papo, quando a gente fala sobre terapia integrativa, não está desfazendo de forma alguma a medicina tradicional. Porque tem que tratar do corpo? Claro que tem que tratar do corpo. A medicina ocidental, que é essa medicina nossa galiana, ela trata do corpo, lógico, o corpo está doente, tem que tratar, tem que tomar remédio, tem que fazer cirurgia. Mas é o que você falou, a doença começou lá na parte emocional, mental, espiritual. Então, a gente trata do corpo, ninguém desfaz isso. Como eu, por exemplo, fiz a cirurgia e tomo remédio até hoje. Mas se você não tratar da causa, lá na origem, lá no vibracional, a doença volta. Às vezes você cura uma, vem outra, né? Então, só para lembrar, ninguém está desfazendo, pelo contrário. Quando há momentos em que a pessoa precisa ir no médico, mas não abre mão desse essencial que você fala. Então, fechando aquele ponto, né? Algumas pessoas haviam comentado que, então qual é a diferença da cura feita pelo Reiki, a terapia reikiana, para um outro centro religioso qualquer que promete cura? Fecha aí para nós com essa resposta. Então, primeiro é que a gente não deve prometer cura, né? Porque cura, como a gente falou no início, é um processo de cada ser. Eu considero a vida, a nossa vida que a gente está vivendo aqui dia a dia, como um caminho de cura. Então a gente não deve prometer cura. Como a gente falou no decorrer desse nosso papo, a escolha do ser, né? Eu escolho me curar. E escolher se curar é escolher encontrar a causa desse desequilíbrio e muitas vezes aceitar essa vivência, essa doença, entender como ela funciona e viver o melhor que eu posso. Você imagina uma pessoa que pegou câncer, que tem câncer e esteja no seu estado terminal. O que o Reiki pode contribuir com essa pessoa? Você fala, nada, porque ela já está morrendo, ela não tem que contribuir. Tem sim.
principalmente no alívio da dor, não só física, mas da dor emocional, da tranquilidade, da paz, trabalhando a aceitação daquele momento. Porque tudo na nossa vida é aprendizado. Então, falar de cura é falar de aprendizado, é falar de processo. E cada ser tem o seu. E o reiki é um dos caminhos para essa alma, para esse ser essencial. O que a gente deve combinar aqui, que esse ser essencial, que essa nossa alma, ela não deve ficar esquecida. Porque se nós a esquecemos, nós adoecemos cada vez mais. Né? Então, essa é a resposta. Primeiro, que a gente não deve prometer cura. Porque cada ser é responsável pelo restabelecimento da sua saúde. E o reiki, com o amor, né, trazendo a ética a partir de um princípio simples, nos apoia nesse processo de cura que é a vida. Então, para quem que o reiki é indicado? Para que o reiki é indicado? Para tudo. Né? Se a gente tira esse peso do reiki da cura, né, de cura, me curar, algo externo a mim vai me curar e eu não tenho que fazer nada, né, não tenho que me envolver para isso. Né? Agora, quando eu penso que ele é um apoiador no meu processo, ele é indicado para tudo, inclusive para as pessoas que estão, né, se despedindo dessa terra, fazendo o seu processo de passagem, né, seguindo em frente. Porque se nós somos essa alma, se nós somos esse ser, a gente só vai transformar, a gente só vai transmutar, assim como uma borboleta, né? A gente só se... É muito difícil a gente entender isso, é muito difícil a gente lidar com a morte, lidar com a fragilidade, lidar com a doença. Então, o que acontece com o reiki? Ele é ser apoiador nessa fragilidade, né? Então, se eu quiser, né, buscai e achareis. Se eu realmente quiser, eu vou encontrar a minha forma de viver o meu processo de cura, de me encontrar, de ser uma pessoa mais feliz, mais equilibrada. E não importa onde, né? Como você falou assim, né? Tem outros lugares. Aqui não é uma disputa. Ah, é o rei que faz tudo por você. O rei que você nunca mais vai ter problema. O rei que você vai, né? Como tomar um remédio, vai sumir tudo. Isso não é verdade. Mitos e verdades sobre o reiki, né? É sim uma coisa muito boa, uma coisa maravilhosa, uma energia acolhedora e de amor que é apoiadora no meu processo de cura. Muitas pessoas se curam de câncer, de tumores, se curam emocionalmente, de fobia, sim, muitas pessoas se curam. Né? Mas o reiki é esse apoiador, porque cada ser, no seu processo, escolheu se curar. Eu não sei se eu confundi mais a sua cabeça, mas assim, é preciso ser objetivo. Você vai falar, Mônica, mas você não dá um curso de reiki? Você devia falar, não, eu vou falar o que é verdade para você. Se você está aqui, se você tem dúvidas sobre isso, continua me acompanhando aqui no Instagram, assiste as aulas agora todas as quintas-feiras, às 9 horas no YouTube. Nessa quinta-feira eu vou falar sobre, né, como é que o reiki atua em você, na sua mente, no seu corpo. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre isso. Se informa. Ah, mas eu gosto de uma outra coisa. Se informa, mas não deixe, não esqueça essa alma maravilhosa, esse ser que é cada um de nós, né? Ó, me empolguei, Luiz, se você não me cortar, a gente vai ficar falando aqui o tempo todo, né, gente? Te confundi mais? Não, tá perfeito. E você sabe que eu adoro perguntar também. Se fosse depender de mim, a gente ia virar à noite, mas tem que respeitar o pessoal. Bom, você falou aí que você tem um curso, que tem as aulas às quintas-feiras, além desse papo zen, que é um papo informal, mas que esclarece bastante. Sim. Mas você tem também alguns vídeos lá no seu canal que eu já vi, que são um presente que você deu com alguns tipos de meditação, de mantra. Para quem não é reikiano e está procurando algum alívio, fala um pouquinho, faz o seu comercial aí. Lá no meu canal, né, a gente fala sobre espiritualidade, né? A gente está falando da importância da espiritualidade e fala sobre autoconhecimento. Então vocês vão encontrar não só as aulas sobre o que é o reiki, mas a gente vai falar muito sobre espiritualidade. Tem meditações para quem é iniciante,
que a gente chama de quase como que só um exercício de respiração consciente, bem simples, que qualquer um pode fazer, pode experimentar. Tem meditações para quem já é reikiano, né? Tem a própria meditação que eu coloquei o nome de Gachô, mas é uma adaptação, né? Com os 5 princípios, a meditação Gachô. É uma meditação mais específica para quem é reikiano, mais profunda, mas eu coloquei isso lá no canal, então você pode escutar meditações, tem mantras, tem preces, tem poesia, tudo para que a gente possa sintonizar no bem. Porque como eu falei, Luiz, no início, a espiritualidade para mim está em tudo. Então a gente pode receber essa energia por todos os canais que a gente sintonize, que a gente se afinize. Então eu convido você a clicar lá aqui no meu perfil, a se inscrever lá no meu canal do YouTube, a acompanhar, a colocar seus comentários, a dar sugestões de temas, que é muito importante, né? Então, por que eu não falo só de Reiki? Eu falo de espiritualidade. E o Reiki é um dos caminhos para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Então, eu espero vocês lá. Essa quinta-feira a gente já tem uma aula lá, uma live lá toda especial. E eu espero vocês lá, espero vocês aqui no Papo Zen, né? Às vezes eu entrevisto outras pessoas também, né? O Luiz vem sempre trazer o que o pessoal coloca nas minhas redes sociais, a gente traz aqui, a gente conversa, né? Uma forma de bate-papo, acho que fica mais simples, né? Então você também participa aqui, coloca pra gente, depois dos comentários desse vídeo, né, Luiz? Eu vou agradecendo já pelo convite, mais uma vez, fazer a live com você, Papo Zen. E lembrando que tem pessoas que perguntam se você só dá as aulas, se você dá curso. A Mônica também faz os atendimentos particulares, individuais, online, né? As sessões de terapia. Mas para ter detalhes tem que entrar lá no site, né, Mônica? É só entrar no site monicadezen.com.br. E eu chamo de terapia da alma, né? Em que eu vou reunir a terapia Reiki, o floral de bar, a meditação e uma harmonização com os cristais, tudo online, né? A gente tá fazendo atendimento só online, né? Então tem que entrar lá no meu canal, Mônica de Zen, no site, né? Você consegue falar comigo, né? Ou então o contato aqui no meu perfil, clicando no contato, lá no perfil você consegue falar com o nosso WhatsApp, né? Ou mandar uma mensagem no direct. A gente está aqui para te apoiar aí nesse processo, né? Como a gente falou, nesse processo de cura que é a vida, né? Então a gente está sempre crescendo, sempre expandindo e, como diz, né? Vivenciando, o Zui falava, né? Que o Reiki é a arte, termino falando assim, né? Que o Reiki é a arte de convidar a felicidade. Então, cada dia é uma oportunidade da gente se convidar a ser mais feliz, né? E para isso é preciso fazer novas escolhas, né? É preciso fazer a nossa parte, né? Então, eu convido vocês a estar junto comigo nessa jornada, né? De encontrar a cada dia a nossa felicidade. Né, Luiz? Eu acho que a conexão do Luiz ficou. Tudo bem, Luiz? Vamos encerrar aqui? Vamos sim, dar um pequeno corte aqui na conexão. Eu quero encerrar agradecendo a você, de novo, pelo convite. Pode contar comigo, sempre que necessário. E teve um monte de gente que entrou ali, eu não consegui enxergar, apesar de ter trazido óculos, não consegui enxergar porque passa rápido, né? Mas desejar a todos aí... Desejar a todos uma boa semana, lembrando de manter o distanciamento social, todo mundo que puder, usar máscara. Sim. Saúde e paz para todo mundo. E você, Sensei, mais uma vez, obrigado. Obrigado por trazer o Reiki para a minha vida. Saúde para todos nós, que você, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, não sei, se for agora, se for depois, mais tarde aí assistindo, que essa energia de amor universal, que essa energia do Reiki chegue até seu coração, até sua casa, até a sua família. Sinta-se abraçado pela família Reiki. Que isso contribua para o seu processo de cura, para o seu processo de harmonização. Muito obrigada pela participação de todos. Um beijo no coração. E eu espero vocês
Na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, e 9 horas da noite, e quinta-feira, no canal da Mônica de Rezende do YouTube. Beijo na alma e até já. Tchau. Tchau, Luiz. Obrigada. Na realidade, a gente fala de equilíbrio. O nosso sistema físico, né? O nosso sistema que a gente conhece mais precisamente como físico, o nosso corpo físico, que é um sistema muito complexo e maravilhoso, ele está todo o tempo buscando o equilíbrio. Na realidade, é a manutenção de um certo equilíbrio, que a cada passo, a cada dia, nós estamos sempre buscando o equilíbrio, né? É como andar, talvez, lembrando a situação daquela corda bamba, né? A gente dá um passo, depois outro, e tenta ficar centrado, e tenta conseguir um certo equilíbrio, né? Um certo nível de saúde.